quero falar nessa noite sobre liberdade em Deus. Aleluia. Eu quero pregar nessa noite sobre liberdade em Deus. João capítulo 8, verso 30 até o verso 36. João capítulo 8. Vocês conhecem demais essa palavra, mas eu estava meditando nela hoje. O Senhor me deu uma outra maneira de ver isso, não é? Eu sei que muitos de vocês até já sabem de cor. Jesus disse assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Digo assim: haviam crido nele. Se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Aí no verso 34, Jesus responde: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, não se assenta à mesa, mas o filho pertence a ela para sempre. Não existe ex-filho. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Pode se assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Nós pregamos muito essa palavra para pessoas que a gente acha que na realidade não creem em Jesus, ou na realidade pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador ainda. Mas quando eu vejo essa palavra, Jesus está falando para aqueles que já criam nele, não é? Então vejam que, olha que nós combinamos, deixa eu falar sozinho, hein? Já combinamos, de quarta-feira a gente faz os ensaios aqui para o domingo, mas passa 3 dias, os irmãos esquecem dos ensaios de quarta-feira, não é? Então vejam que Jesus fala, aqui no verso 31, que eles estavam falando com os judeus que haviam crido nele. Ou seja, ele já tinha uma crença em Jesus, eles já criam que Jesus é o Filho de Deus, mas ainda eles não estavam libertos. Eles ainda não estavam libertos. E se tem uma coisa, se tem algo que coloca uma barreira entre Deus e o homem, é a religião. A religião era para religar o homem a Deus, e quando você vai para o sentido do latim, do verbo religar, na religião é para ligar o homem a Deus. Mas a gente criou tanta coisa, tanto rolo no meio desse caminho, que a gente começa a ser religioso e a gente começa a se afastar de Deus e da graça de Deus. Então Jesus fala para os judeus, povo extremamente religioso, que guardava os 10 mandamentos, fiéis à Torá, pessoas que realmente conheciam a palavra, mas eles não eram libertos. E aí quando Jesus fala: olha, vocês estão crendo em mim, beleza, e se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente, beleza, vocês são meus discípulos, vocês creem em mim, permanecem firmes, são meus discípulos. Mas vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto, quando você fala isso para um religioso, que você está mostrando um outro caminho para ele, pronto, aí deu problema. E aí eles falaram: viu, mas nós somos descendentes de Abraão. E vai ver na história quem é Abraão, o pai da fé, o descendente, de onde saiu Israel, não é? Somos escravos, nós não somos escravos de ninguém. Como você fala que nós vamos ser livres? E aí eles não estavam entendendo que eles estavam sendo escravos de uma religião, escravo de algo que eles faziam todos os dias, mas que não havia amor naquilo que faziam. Havia apenas uma tradição de fazer alguma coisa. Irmãos, eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus, vocês vão ouvir eu pregar várias vezes sobre isso. Aqui tem que ter uma igreja salva em Cristo Jesus, de pessoas que queiram realmente servir a Deus de coração, pessoas que queiram se entregar a Deus de coração, pessoas que queiram realmente fazer a obra de Deus de coração, as pessoas que querem realmente entrar nos céus, porque querem entrar, porque
porque querem serem filhos de Deus, não por alguma imposição, porque eu estou dizendo. Eu digo para vocês que alguns que aqui ainda eu preciso fazer regra. Alguns eu preciso perguntar porque não veio na igreja. Alguns que têm responsabilidade, eu procuro saber por que não está aqui. Porque não entenderam o que é o amor. Não entenderam. Quem aqui já namorou? Levante o braço. Vocês estão com vergonha, está casado, né? Não levanta o braço mais. Agora se estivesse namorando, aí bem alto, né? Então eu vou perguntar de novo, vocês estão com vergonha. Quem aqui já namorou? Pensa nas doideiras que vocês fizeram por esse amor. Hã? Virou a noite trabalhando. Mas se tivesse a chance de dar um beijinho, ia dar um beijinho, sim ou não? Sim ou não? Mas como vocês são... Cadê o Edson? Não vamos falar o nome não, mas alguém que eu conheço perdeu 2 folgas para dar um beijinho. Eu falei, vou dar 2 folgas para você se você vir trabalhar à tarde. Ah, mas eu preciso ver a minha namorada. Falei, perdeu 2 dias para dar um beijinho. Beijinho deu 15 segundos. Né? A gente entende isso. A Bíblia fala que o amor é mais forte que a morte. Aleluia. E não haveria como demonstrar esse amor por nós. Não tinha maior expressão de amor senão a morte de alguém. Jesus, ele se entrega por nós. E você não consegue entregar nada para ele. Que dificuldade. Ah, tem que vir ensaiar às 5 horas da tarde. Nossa, tem que estar 5 horas. Ah, mas não sei o que. Nossa. Eu vi que ontem os irmãos trabalhando, já desde quinta-feira, se não falha a memória, né? Aquela alegria, os irmãos trabalhando aqui, aquela comunhão, a gente dando risada, não sei o que. Amor. A essência do amor está em servir. Você não entendeu isso ainda? Eu vou repetir. A essência do amor está em servir. Entende isso? A gente, quando ama alguém, a gente quer servir esse alguém, sim ou não? Então a essência está aí, e a gente não percebe isso. E aí Jesus vai falar com quem? Justamente com pessoas que cheio de, como você diria no dia de hoje, de mandingas, né? Cheio de coisas, cheio de as regras, e Jesus falou, puxa, Jesus foi, muitas vezes ele foi ali confrontado com a lei. Porque, viu, você fala que não veio mudar a lei, você veio para cumprir a lei, mas você anda com um pecador, você vai estar não sei o quê, vai dormir lá na casa de um cobrador de imposto, que a gente odeia aquele camarada tal do Zaqueu, né? E como é que é o negócio? Vamos pegar esse cara, Aí eles pegam uma mulher que estava no adultério, e levam essa mulher para Jesus, detalhe, não levaram o homem, e joga essa mulher nos pés de Jesus, já todo mundo com pedra na mão, né? Agora pegamos ele, né? Você fala que você veio cumprir a lei? E agora essa mulher foi pega no adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E o senhor fala o quê? E se ele fala que se ele manda matar a mulher, ele ia dizer que não tinha amor. Aliás, a definição de Deus na palavra, um versículozinho pequenininho: Deus é amor. Em João, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e quando ele fala tal maneira, ele não consegue expressar largura, profundidade, nem altura do amor de Deus. Tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema é que você tem a eternidade, amém, mas você não está tendo vida, e Deus te chama nessa noite para você ter vida. Eu quero pregar sobre a liberdade nessa noite, a liberdade em Cristo Jesus. E aí quando eles chegam para joga aquela mulher nos pés de Jesus, e ali quiseram confrontar Jesus, porque ele não podia nem mandar matar a mulher, nem mandar descumprir a lei. Aí Jesus pega, se abaixa e começa a escrever no chão, e diz, olha, não tem problema, se a lei fala para apedrejar,
já pega logo o paralelepípedo, bem grande, né? Para não ter problema, matar mais rápido. Pode começar, mas vou dizer uma coisa. Pode atirar a pedra, quem não tiver pecado. Pode começar. O problema é que o pecado do outro sempre é maior que o nosso. O pecado do outro sempre é maior que o nosso. O erro do outro sempre é maior que o nosso. O nosso a gente não tem coragem de fazer selfie dele. Mas a gente fica louco para apontar a câmera para o pecado do outro. Meu querido, saia da religiosidade nessa noite. Se vista da graça, do favor não merecido de Jesus na cruz do Calvário por você. Deixa de pensar assim. Deixa de ser assim. Você não consegue caminhar, você não consegue prosperar, você não consegue ir, porque a sua mente está presa aí. Jesus quer te libertar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus está falando que vai libertar justamente aqueles que haviam crido nele. Não era a gente que não tinha crido nele. Tem gente que está na igreja e não é liberta, irmão. E é difícil você lidar com quem não é liberto. O pastor gasta mais tempo com quem não é liberto do que com quem às vezes está começando uma caminhada com Deus. Porque às vezes o cara tem 50 anos de igreja, tem que tomar cuidado. Mas vou falar sobre isso mais na frente. Faz parte. Faz parte. Então, aí Jesus fala, eu digo a vocês a verdade, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não adianta, vocês continuam pecando. Vocês fazem o ritual, apresentam sacrifício, mas continuam pecando. Não adianta. Se livrem do pecado, porque vocês são escravos. E quantas coisas escravizam a gente? Quantas coisas escravizam a gente e afasta a gente de Deus? Então Jesus fala, olha, o escravo não tem lugar permanente na família. O escravo não senta à mesa com o patrão. O filho sim. Eu estou te chamando vocês para serem filhos, porque se o filho vos libertar, ele está falando dele, porque o patrão, o senhor de uma casa, na lei da escravatura, o dono do escravo poderia ser o pai ou poderia ser o filho. Justamente o filho que ia herdar a herança, o filho mais velho. Então tanto o pai quanto o filho poderia libertar. Então ele fala, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. Em Oséias capítulo 4, verso 6, fala que o meu povo, Deus diz, é destruído por falta de conhecimento. Nós estamos vendo púlpitos, pessoas pregando só prosperidade, pregando um monte de coisa, que infelizmente é tudo coisas superficiais que passam, coisas que não conseguem ter sustentação. Eu estou pregando para você nessa noite Jesus, um Jesus que te ama, que Ele pode, outras coisas vão seguir você, quando você vier servindo Jesus, mas a base não pode ser as coisas materiais. Eu prego para você nessa noite a vida eterna em Cristo Jesus. Eu prego para você algo que nada vai ser tirado de você. Não consegue ser tirado de você. Qual é o nosso problema? Não é? Qual é o nosso problema relacional com a liberdade? Como nos relacionamos com a verdade? Porque Deus não responde necessidade. Necessidade Deus supre. Deus não responde ambição. Ambição Deus abate. Eu vou dizer uma coisa. Se você quiser ser vitorioso na sua vida, Deus responde, primeiro, arrependimento. Segundo, renúncia. A diferença entre Saul e Davi, foram dois reis em Israel, é que um, na realidade, ele não se arrependia nem renunciava, que era Saul. Pecava, enfim, fazia de conta que pedia perdão, mas no íntimo dele, ele não se arrependia. Mas quando Davi, que sucedeu Saul, pecava, ele se arrependia e renunciava. E ele escrevia aqueles salmos: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, porque a minha alma está angustiada até a morte. Olha para mim, Deus, não retire de mim o teu espírito. Ele ia buscar a presença de Deus. Tudo bem que Deus perdoava ele. Evidentemente que Deus disse, olha, mas a espada não sairá da tua casa. Ou seja, a consequência do pecado não tem jeito. As consequências sociais, elas vão aparecer. E não tem nada a ver com Deus. Mas a coisa mais importante não é a consequência social, não é este mundo que nós estamos vivendo aqui. A coisa mais importante é ter a vida eterna em Cristo Jesus. É quando você sair dessa terra, estará com Ele para todo sempre. Falta essa pregação hoje, irmãos. Nós estamos tendo
um grupo de pessoas, formando pessoas muito que relativiza tudo, pessoas que infelizmente são superficiais, pessoas que não conseguem sofrer um pouquinho, não conseguem. O pastor tem que tomar muito cuidado no que fala, tem que, né, jejuar 15 dias antes, ficar 15 madrugadas acordado para poder aconselhar alguém. É um povo muito superficial. Meninos não cresceram porque não aprenderam o que é arrependimento e não aprenderam o que é renúncia. Eu vou dizer uma coisa para você: arrependimento e renúncia não tem jeito. Deus leva para o deserto. Tem gente que está no deserto que Deus está ensinando alguma coisa. Mas pastor, não é? Porque na liberdade, irmão, olha que coisa interessante. Quando você é livre realmente, na liberdade não tem mais placa de proibição. Não precisa pastor falar, nem o irmão falar, ninguém. Não precisa ter placa lá, não pise na grama. Você já sabe disso. A liberdade traz para você a responsabilidade de agir com os seus atos e com a vontade de Deus. Na liberdade você faz aquilo que o Espírito Santo de Deus conduz a fazer. Então não precisa mais ninguém ficar dizendo para você o que você tem que fazer, ou porque você não veio, porque deixou de fazer. Não, porque você está realmente salvo em Cristo Jesus. Você ama a obra de Deus e Deus ama a sua renúncia. A gente renuncia a tanta coisa. E por mais que nós renunciássemos, jamais nós conseguiríamos pagar alguma coisa. Não é nem por pagamento, mas é por honra. Escute, não é por pagamento, porque você não consegue pagar o preço que Jesus pagou por você na cruz do Calvário. Mas você consegue honrar Ele com a sua renúncia. Sim ou não? Por isso que o povo não entende. Fala, não sei, mas rapaz, a gente devia estar em tal lugar agora e está lá na igreja, é renúncia. Mas tem um compromisso, vou para lá, é renúncia. Mas você dá uma olhadinha, aonde a bênção de Deus chega, irmãos, preste atenção. Olhe aonde a bênção de Deus chega. Quem mais renuncia? Repara bem. É uma renúncia, né? Irmãos, Filipenses capítulo 3, e eu vou citar para vocês, eu não me aborreço, como diz o apóstolo Paulo, de escrever as mesmas coisas. Eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, porque como diz a palavra, é segurança para vós. Por isso eu vou repetir muitas coisas aqui. Irmãos, nós somos humanos, e como somos humanos, nós somos corpo, alma e espírito. Eu quero aqui explicar um pouco sobre isso para vocês. Qual a diferença entre alma e espírito segundo a Bíblia? A alma é a personalidade individual da pessoa. E o espírito é a parte da pessoa que está ligada a Deus. A alma e o espírito são interligados. E os dois têm que ser entendidos em conjunto. A Bíblia atribui algumas funções, tanto para o espírito como para a alma. Vamos para a alma. A alma é a parte da nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa maneira de agir, está lá na alma. A alma tem sentimentos, vontade, raciocínio. Não é uma coisa física, mas está ligado ao nosso corpo, porque o nosso desejo da nossa alma faz com que nós transmitimos para o nosso corpo. Na alma estão os sentimentos. Que vontade de chupar um sorvete. Eu vou chupar um sorvete, essa vontade está na minha alma. Entende? Alguém que está em coma tem vontade de alguma coisa? Sim ou não? Não, porque não está no raciocínio da alma. Então intimamente a alma está ligada ao corpo. A alma interpreta informações sensórias do corpo e as influências das ações do corpo. Na Bíblia também a alma significa a essência da vida individual. Ou seja, se nós pegarmos qualquer pessoa aqui e abrir o cérebro dele ali, a cabeça dele, né, e olhar o cérebro na anatomia, na maneira como é, igual. Mas o que diferencia nós, a diferença um do outro, é nossa alma. E isso a ciência não conseguiu explicar. O que faz ser seres únicos. Aleluia. Únicos. Oh, glória. Eu vou repetir, único. Mas pastor, eu nasci de um estupro. Deus tinha um propósito. Pastor, mas Deus tinha propósito no estupro? Não. Deus tinha propósito na sua vida. Você é único. Não é que a desgraça que trouxe você a este mundo vai continuar fazendo a desgraça na sua vida. Não, porque você conheceu a graça de Deus. Aleluia. Entende isso? Então para de reclamar, para de achar que você
é a pessoa pior do mundo, que ninguém se importa com você, ou que você não deveria ter nascido. Gente, quando não deveria ter nascido, misericórdia. Deus escolheu você. Sabe qual é o problema? Que a gente não consegue entender qual é o nosso papel entre Deus e a gente mesmo. Eu vou dizer aqui nessa noite, nós estamos com um problemazinho na alma aí. O espírito está pronto, mas estamos com um problemazinho na alma. Vamos acertar isso, não é? Sem a alma o corpo morre. A morte, a alma e o corpo é separado. E na ressurreição, quem ama Jesus receberá um novo corpo, um corpo espiritual. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 e 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, disse o apóstolo Paulo, e é perecível. E ele ressuscita imperecível. É semeado em desonra e vai ressuscitar em glória. É semeado em fraqueza e vai ressuscitar em poder. É semeado no corpo natural e vai ressuscitar no corpo espiritual. Naquele dia você vai estar no corpo espiritual. E como é que é isso, pastor? Gente, é coisa muito doida. Calma, eu vou chegar lá. O espírito, nosso espírito é nossa ligação com as coisas espirituais. Deus é espírito. O espírito é aquele que dá vida, porque toda a vida vem de Deus. O Espírito define as grandes influências da nossa vida. É o Espírito que recebe a influência do Espírito Santo e convence do pecado, da necessidade do arrependimento, da salvação e do acesso a um relacionamento pessoal com Deus, como está lá em Romanos capítulo 8 e verso 16. Por outro lado, o Espírito também está sempre em confusão, em rebelião com a nossa carne, porque a nossa carne muitas vezes tem as influências malignas dos nossos desejos. Ninguém é bonzinho. Ai, olha, o fulano, ele é bonzinho, ele é bonzinho, ele fica lá, tira ele de lá do mosteiro e pega no caulinho dele, começa a pisar lá no calo dele e começa a apertar a unha dele. Aí você vê se ele continua, não vai. Todos nós temos a influência do mal, todos nós temos ela, não é? Mas tem um segredinho aí para você ser vitorioso, porque se você alimenta a sua alma, lembra que eu falei que os desejos estão na nossa alma? Se você alimenta a sua alma com coisas espirituais, você vai ser mais espiritual. Gente, eu me lembro quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, era numa manhã missionária, numa igreja, um congresso de jovens, ali estavam todo mundo orando, e orando, e aquele unção de Deus naquele lugar, e de repente algo me tomou, e todos aqueles sentimentos humanos das carências, não é? Aqueles sentimentos, por exemplo, os sentimentos ruins que nós temos, aquilo sumiu, some. Gente, eu só queria glorificar a Deus, parecia que eu estava entrando nos céus, é algo extraordinário, porque toda aquela sua ruindade sai de você, toda aquela sua ruindade, as suas cobiças, as paixões carnais. Está me fugindo uma palavra aqui que eu não consigo lembrar ela aqui agora. Aquilo some de você, e aí fica o espírito ligado a Deus. Gente, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Então, quanto mais, se você alimenta a sua alma com coisas espirituais, mais você vai ser espiritual. Agora, se você alimenta a sua alma com coisas carnais, mais você vai ser carnal. Quanto mais você vê pregações, quanto mais você ouve louvores, quanto mais você está buscando isso para você, mais você vai ser espiritual. Quanto mais você mergulha na pornografia, nas porcariadas dessa vida, quanto mais você busca essas coisas, né? Mais você vai se definhando. É assim. Simples assim. Então a sua alma tem o corpo, alma e espírito. A alma está no meio. E muitas coisas começam a nossa alma, terminam no corpo. Eu costumo dizer que os pecados da traição, do adultério, nunca começam. A gente nunca tropeça em árvore, irmão. Ninguém vai tropeçar em árvore, só se você for doido. Ninguém vai tropeçar, né, nas coisas pequenas. O que nos faz cair são coisas pequenas, né? Porque se você vê uma árvore caída no chão, você desvia dela. O problema é que as coisas nascem na nossa alma. E aquilo a gente vai nutrindo aquilo. E Satanás sabe que ele pode derrotar você por aí. E o apóstolo Paulo nem fala disso, que o espírito na verdade é pronto, mas a carne é fraca. Mas por isso eu vou alimentar a minha carne, não, eu vou alimentar o espírito, porque ele vai vencer isso. Se você quer ter uma vida emocional estável, alimente o teu espírito.
Senão você vai casar 15 mil vezes. Eu tenho um amigo que está no 6º casamento. O ano passado eu falei que estava no 5º, né? Agora está no 6º. E eu falo que ele não gosta de mulher, ele gosta de casamento. Porque quando você não alimenta o seu espírito, quando a alma não está virada ao espírito, há um vazio. Há uma ansiedade que você não consegue resolver ela. E ela vai corroendo você, vai corroendo, porque a sua alma está gritando, eu preciso me ligar ao Criador. Deus fez o homem para adorar Ele. Deus fez o homem na essência. Tudo que era de bom espiritual, Deus colocou no homem. Tudo que era de bom e precioso na terra, das pedras preciosas, Deus colocou na terra, embaixo da terra. Mas a essência de Deus, Deus coloca no homem. Fazemos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E soprou Deus as narinas do homem, e ali teve o fôlego de vida. Você é a obra-prima da criação de Deus. Você só não está conseguindo estabelecer essa relação com Ele. Você só não está sabendo como lidar com isso. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite que você consegue lidar com isso. Comece a adorar a Deus. Aí você vive nesse estado aí, essa coisa que a sua alma não se alimenta. A sua alma está sempre ansiosa. Você não sabe, porque você tem tudo na sua vida. Você fala, irmãos, ter tudo não quer dizer, a prosperidade não quer dizer ter dinheiro. A prosperidade, às vezes a pessoa ganha 30 e o outro ganha 1000. Prosperidade é você ganhar 1000 e estar satisfeito como aquele ganha 30, porque nada te falta, te supre, acabou. Entende como é que é? Tem gente que ganha 30 e está vazio. Tem gente que ganha 30 e quer suicídio. Tem gente que ganha 30 e não tem família. Não. Deus quer que você seja próspero. E aí eu não estou falando de padrão, de valor. Pode ser 50, 200 mil, esquenta a cabeça. Não importa. Mas Deus quer que você seja livre e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você entendeu? Então é isso, meus irmãos. Olha que coisa linda, não é? E as coisas espirituais, não é? Olha como acontece. Jesus fala para Pedro que o diabo iria provar ele até a última instância. Está lá em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Jesus falou, Simão, Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como peneira trigo. Porém eu roguei ao Pai por ti, para que tu não desfaleça a tua fé. Ué, mas Jesus não podia libertar ele? Jesus não podia deixar que Satanás não apertasse Pedro? Não, ele falou diferente. Eu, porém, roguei por ti ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, não importa, Satanás vai se andar com você, mas eu só pedi a Deus, ao Pai, para que você não desfaleça a tua fé. Que coisa doida, né? E olha que ele continua falando, tu, pois, quando te converteres. Pedro era convertido, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda, gente. Está ao vivo, tem microfone esparramado aí para ouvir vocês falarem, não. Pedro é convertido, sim ou não? Está ruim ainda, vocês estão dormindo. Pedro é convertido, sim ou não? Não. Pastor, então precisa vir a tribulação para converter? Você precisa, irmão. Tem gente que precisa passar por tribulação para converter. Na verdade, Jesus já sabia, porque era onisciente, que aquele Pedro, que ninguém dava nada por ele, aquele Pedro sanguíneo, aquele Pedro que reagia, o tempo de resposta de Pedro era muito rápido, né? O tempo de resposta de Pedro era rápido o negócio, né? Deus sabia que ali tinha um grande homem que seria usado, mas ele precisava ser convertido. E aí Satanás falou, pode se andar com ele, não tem problema não. Viu, Pedro? Satanás pediu, eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça, porque quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Sabe o que é fortalecer? Tornar mais resistentes, reforçar, animar. Irmão, quem passou por uma tribulação, quem passou pelo vale da sombra da morte, dá uma olhadinha, ele sai animado. Ô, glória! Pode ver, gente que passou pela hora da morte, você vê ele pegando testemunho, eu era para estar morto agora, mas Jesus me ressuscitou. Eu era para estar assim, mas eu estou aqui. Ele começa a animar, vamos caminhar. É assim que ele faz. É assim que Deus faz. Então tem gente que vai precisar ser atribulado, vai precisar ser atribulado.
Sabe quando eu sei que alguém é convertido? Porque eu já falei isso aqui, não canso de dizer, não existe outra fórmula. Esquece. Não existe evangelho senão no... Ih, meu Deus. Eu vou perguntar de novo. Não existe evangelho senão no... Não existe evangelho senão no outro, meu irmão. Então sabe quando a gente sabe quando alguém é convertido? Quando esse alguém serve os irmãos. Quando ele incentiva os demais a fazer a obra de Deus. Como eu falei ontem que eu vi os irmãos trabalhando aqui, né? Até fiz um vídeo, fiquei animado, né? Que coisa linda. A coisa é rápido, é ligeiro, a coisa acontece. É assim, né? E sabe, Deus chama Pedro e diz assim, em Mateus 16 e verso 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe por quê? Deus não fala que a igreja seria edificada sobre tijolos ou sobre bloco. Ele fala sobre pedra. Inclusive, irmão, deixa eu ver se eu acho aqui. Em Êxodo capítulo 20, verso 25, era proibido fazer o altar para oferecer o animal em sacrifício com pedras que fossem lapidadas com ferramentas. Não poderia ser, tem que ser pedras brutas para a construção do altar. Deus proibia. Sabe por quê? Porque tinha que encaixar. Deus não queria um negócio assim, não, vai dar trabalho, tem que encaixar, porque senão não é sacrifício. Olha, eu vou dizer uma coisa. Deus não quer a obra de Deus como tijolo. Não, Deus quer com pedra, né? Porque a tijolo, a aparência é semelhante, medidas são semelhantes, né? Uma igreja tem pedra pontuda, pedra redonda, pedra lascada, pedra com fenda, né? São tudo pedras. Às vezes a gente vê até aquelas pedras que você põe a mão, corta. Uma vez eu estava lá em Minas, onde dos barcos lá, morreu o povo do barco, como é que chama aquele lugar que a gente foi lá? Capitólio. E lá tem muita pedra mineira. E eu peguei uma pedra mineira na mão, já cortou um pouco minha mão ali, tinha uma lasca de pedra. Né? Ali o chão é forrado de pedra mineira naquela região. Tem muitas rochas de pedra mineira ali. Não é? Então tem pedra, na igreja tem pedra de todo jeito. Né? Tem pedra redonda, eu estou vendo umas pedras redondas daqui, tem umas pontudas, tem umas que tem que pegar com jeito. Né? Mas sabe de uma coisa? Mas um dia, todas essas pedras serão lapidadas. Então você que está lapidado aí, ajuda os outros. Ajuda. Aí Jesus fala a Pedro: quando você se converter. Oh, glória. E aí eu vejo a conversão de Pedro na morte dele. Quem era Pedro agora vai ser crucificado. Pedro foi condenado à morte. E morte de cruz. E aí ele fala uma coisa extraordinária. Ali já está o Pedro convertido. Eu não quero ter a honra de morrer como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Que amor é esse, meu irmão? Quem é de nós que gostaria de ficar 3 horas agonizando de cabeça para baixo? Porque é uma morte lenta, não é uma morte fatal. Os ferimentos não são feitos em locais que levam à morte imediatamente. Às vezes fica 3 horas. Mas ali é um Pedro que estava alimentando o espírito há muito tempo. A carne já não estava funcionando mais. Era só espírito. Você entendeu? Sim ou não? Então, irmãos, olha aqui o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Porque nós seremos lapidados. Tem gente que é pedra bruta aí, estão umas pedras feias, mas pelos olhos da fé, a gente vê que vai ser uma pedra linda, um diamante, uma coisa extraordinária que Deus vai usar tremendamente. O que é perfeito. Então o que é imperfeito desaparecerá. O que agora vemos como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois me conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem 3 coisas. Diga assim comigo: a fé, bem alta, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas, eu estou lendo aqui o verso 13. O maior delas é o amor. Você está no 12 ainda, né? Eu estou no 13. Está lerdo. Aqui é rápido, ligeiro. É o amor. Oh, irmãos, o amor tudo sofre, tudo suporta, mas sempre espera. Oh, o Senhor quer usar essa igreja aqui, ó. Essa igreja aqui.
essas pedras para lapidar outras pedras aqui nessa cidade. Vocês vão ver. Sabe como se lapida uma pedra com amor? Porque existe uma profissão chamada lapidário. E o lapidário, a profissão de lapidário é muito difícil de ser ensinada. Tem que ser alguém com muito amor, com muito cuidado, com muito jeito, para ficar olhando o outro para aprender, porque é um profissional que ele vai utilizar alguns equipamentos que, se ele não souber usar, aquilo que seria um corte perfeito, ele faz o corte errado e aí perde aquela pedra. Então o lapidário é quem dá o brilho e o fascínio às pedras que a natureza produz. Sem um trabalho de lapidário, a pedra não teria, já estou terminando, 1/100º do brilho que nós vemos. O lapidário está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai te polir, vai te lapidar. Ah, pastor, mas eu sou assim. Não, você era assim. Aleluia. Você era assim. Deus vai mudar você, meu irmão. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Você vai ver coisas na sua vida que você nunca viu. E você vai olhar para trás, vai dizer como Miriam disse, quando eles passaram no Mar Vermelho, a pé enxuto. Você vai olhar para trás e dizer assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então eu peço para você duas coisas, para você entender isso. Primeiro, respeitar os processos de Deus. Os processos de Deus não são iguais. Nós queremos que as pessoas, na realidade, sejam iguais a gente, ou elas tenham uma resposta igual a gente, que as pessoas evoluam espiritualmente igual a gente. Não, tem um processo. Se Deus chama Pedro, e Jesus fala para ele que Satanás vai cirandar a vida dele, e que ele ia deixar, só ia pedir para que não perdesse a fé, para ele se converter. Há pessoas que vão passar por esse processo, para serem lapidadas. E às vezes a gente está no patamar, a gente olha o outro e começa a desprezar o outro. Não, irmão, ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Então, em primeiro lugar, respeite os processos de Deus. Primeiro é a semente. E a Bíblia fala que se a semente não morrer, ela não pode germinar. Eu me lembro quando a gente era pequeno, na escola, a gente fazia um processo. Pegava um algodão, molhava, a professora pedia para colocar num copo, um algodão, e colocava um feijãozinho. Ela queria mostrar para a gente como ela germinava. Mas aquele feijãozinho, ele apodrecia ali. Ele morria. Ele se abria e saía um ramozinho. Primeiro vai morrer. Eu não vou perguntar quem já morreu aqui. Mas precisa morrer. Porque você precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia. Nascer da água e do Espírito. Quantos aqui não são batizados ainda? Levante as mãos assim, nas águas. Querem se batizar? Nascer da água e do Espírito? Vamos marcar o batismo. Porque no batismo você leva o velho homem. E quando é sepultado o velho homem, nasce uma nova criatura para Deus. Aleluia. E em segundo lugar, eu peço para vocês, respeite as diferenças dos homens. Nós somos diferentes. E a beleza da criação de Deus no homem é exatamente a diferença. Eu imagino eu casado com uma pessoa igual a mim, eu não ia suportar, eu mesmo. Então às vezes nós entramos em conflito com as pessoas, porque nós queremos que elas sejam igual a gente. Não, somos diferentes. Mas o amor que está em nós e opera em todos nós é o mesmo amor. Aleluia. É o mesmo amor. Amém, queridos. Se coloque de pé. Oh, aleluia. Esse hino parece que encaixou aí, né? O Espírito Santo, ele é lindo, maravilhoso, né? O Senhor quer te colocar no lugar certo.
O Senhor quer te colocar na mão do lapidário nessa noite. Aleluia. Você não tem sido um bom marido. Você não tem sido um pai, um bom pai. E às vezes você olha para você, tem vergonha de você. Mas Deus não olha você da maneira que você está olhando para você. Deus olha para você e olha como Ele viu Pedro. Ele via Pedro diferente do que Pedro estava olhando para ele. Pedro olhava para ele e via um cara incapaz. Jesus olhava para Pedro e via um cara que ia fazer, que ia começar a igreja, que pregou o evangelho, e mais de 3.000 almas se converteram. O homem que não teve medo de morrer, mas com coragem, foi para a cruz, igual a Jesus, por amor a Ele. Eu quero orar por você. E se essa palavra pegou o seu coração nessa noite, a Bíblia fala que o altar é o lugar onde Deus está. É no altar onde você vem buscar a presença de Deus. Se você quiser fazer isso, tem coragem de fazer isso, e deixar aqui nesse altar o velho homem, a velha mulher, o velho pai, o velho filho, tudo aquilo que até hoje tem destruído a sua vida. Sai do seu lugar e venha, eu vou orar por você. Lembra que eu disse? Deus só quer duas coisas: o seu arrependimento e a sua renúncia. O resto é conversa fiada, irmão. O resto é conversa fiada. Mas quando você entender que você precisa somente dEle, que sem Ele você não é nada, que Ele é a fonte da tua vida, Ele é a fonte. É como uma luz que você, se racha ela, e tirar fora da energia, você já era. Mas que Ele é a fonte. E eu quero estar com vocês aqui, porque eu quero orar nessa noite, e orar por mim, e dizer: Senhor, não retire de mim o Teu Espírito. Por que você acha que eu sou diferente de você? Por que você acha que em alguma coisa eu sou diferente de você? Não. Jesus quer te levar a conhecer coisas mais profundas. Deus não quer mais que você viva na superficialidade do Evangelho. E tudo aquilo que prega por aí, a prosperidade, a riqueza, seja lá o que for que você quiser chamar, é consequência de uma vida com Deus. Ponto. Ponto. Que quando você orar o Pai Nosso, realmente a sua vida vai mudar. Mas não é rezar, orar: Pai Nosso que estais nos céus, santificado é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Governa, governa. Quem governa manda. Quem governa manda. Ele continua: seja feita a Tua vontade. E fazer a vontade e dizer: alma, oh alma, eu sei que você quer as coisas da carne, mas vai fazer as coisas do Espírito. Eu quero estar mais perto de Deus. Oh, aleluia! Oh, Pai, aqui estão essas pessoas, Pai, que eu me incluo juntamente com elas nessa oração. Olha para mim, Senhor Jesus. Olha para mim, Senhor Jesus. Olha para os Teus filhos que estão aqui à frente, Senhor. E no nome de Jesus, Pai, eu libero uma bênção sobre a vida deles, do autocontrole. No nome de Jesus, eu libero sobre a vida deles agora, Senhor Jesus, a Tua bênção. E repreenda todo mal, todo vício, tudo aquilo que tem destruído, Pai, tudo aquilo que tem afastado o Teu Espírito Santo, Pai, na vida dessas pessoas e na minha vida também, Senhor Jesus. Tudo que eu mais quero, Senhor, tudo que eu mais quero é Te ver, Senhor Jesus. Tudo que eu mais quero é ter uma vida contigo, Senhor Jesus. Oh, rabachurianda lá, bachuricanda lá, marabachurianda lá, mas. Oh, Pai, em nome de Jesus, quebra todo mal agora vai saindo em nome de Jesus. Dê a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para os seus lugares, meus queridos. Oh, Senhor Jesus.
eu te louvo nessa noite, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Às vezes você não teve coragem de vir aqui, mas aprenda uma coisa. E é bom você começar a aprender isso. Se o Espírito Santo fala no seu coração e fala, vai, irmão, começa por aí, eu estou pregando isso. E às vezes eu vejo pregações aqui, pastor sabe de tudo, né? Eu vejo pregações e falo, não presta atenção na pregação, não prestou atenção, não é possível, Jesus. Começa, lembra que eu falei? O tropeço pode ser na pequena pedra, mas o levantar também pode ser na pequena coisa. O Espírito Santo de Deus fala, vai, aí você fica, ai, mas quem vão pensar de mim? Ai, que vai não sei o que, irmão, para com isso. Se você quer receber a bênção de Deus, não interessa o que vão pensar de você. Quando Jesus gospe no chão e faz lodo, que era uma coisa até feia, ele cuspiu, fez lodo, passou no olho de um cego de nascença, e fala para ele, vai lá te lavar no tanque de Siloé que você vai ser curado. Você acha que ninguém falou para o cego, ô cego, você é louco? Esse cara aí cuspiu no chão e juntou terra no teu olho aí com saliva. O cego não estava nem aí com isso aí, ele falou, não quero nem saber se ele cuspiu, deixou de cuspir. E a audição do cego é muito boa, gente. Desenvolve uma audição muito boa. Ele queria ser curado, entende? Quando você quer ser curado, não interessa, a sua alma fica falando, a alma fica assim, imagina, mas que como pensar de você? Que imagina, é a alma, irmão, é a alma. Não dê vazão para a alma, não. É a alma. Mude isso na sua mente. Mude. Que você vai ver as coisas realmente mudarem. Você muda a tua alma. Alimenta a tua alma com as coisas de Deus. Alimenta a tua alma com as coisas dos céus. Aleluia. Aleluia. Eu vou dar um tempo de você adorar a Deus nesse momento. Nós já estamos encerrando. Nós vamos dar um tempo de adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus.